Boa noite a todos. Meu nome é Marcílio Oliveira e eu sou aluno concluinte do Instituto Teológico Quadrangular Ananindeua I. Cumprimento a banca na pessoa do pastor Levi, na pessoa do pastor Alain, na pessoa da pastora Norma. Bom, como já foi dito, o nosso tema é o uso da música como tratamento terapêutico. O objetivo desse trabalho é verificar, estudar, comparar se a música e todas as técnicas utilizadas na igreja são, de alguma forma, uma terapia para as pessoas que frequentam os encontros da igreja. Esse é o nosso objetivo, mesmo que se aproxime do que um musicoterapeuta profissional faz nas suas sessões de musicoterapia. Vamos começar com a utilização da música ao longo da história. Indícios apontam que a música ela teve seu início ou com os seres humanos ou logo após o nascimento dos seres humanos. O instrumento musical mais antigo que já foi encontrado é uma flauta feita de ossos de pássaros, chamada de flauta de Neandertal, e a gente vê que os indícios de execução musical já há mais de 50 mil anos atrás. Ela foi encontrada na Eslovênia, num sítio arqueológico em 1995. Nos tempos mais remotos, as civilizações mais antigas, sumérios, babilônios, egípcios, eles utilizavam a música num contexto mais divino, num contexto mais espiritual, fazendo com que a música fosse uma conexão entre as divindades e a humanidade. Não que não houvesse execução musical nos esportes, no lazer, mas era, no geral, a maior parte do contexto era sobre ter esse contato mais divino. Os registros bíblicos nos mostram que a música já era executada no ambiente celestial. Encontramos um versículo muito interessante no livro de Jó, capítulo 38, do 4 ao 7, que fala sobre o canto das alvas e os filhos de Deus se rejubilando, né? Os anjos se rejubilando. Então, música encontrada no ambiente celestial, segundo a Bíblia Sagrada. O registro dos primeiros músicos do planeta Terra, segundo a Bíblia, está no livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 21, que fala sobre um descendente de Caim, por seu nome Jubal. Diz as escrituras que ele é o pai de todos os que tocam flauta e todos os que tocam harpa. Flauta, a base dos instrumentos de sopro, e harpa, a base dos instrumentos de cordas. Encontramos também no livro sagrado, no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, pífaro, que é um tipo de flauta, e tambores que foram criados para um querubim ungido, né? Execução musical no ambiente celestial. Conceito de musicoterapia. Musicoterapia é o uso de recursos sonoros e silêncio, visando a prevenção, a reabilitação ou tratamento, estimulando ou desenvolvendo as capacidades neurológicas, psicológicas, físicas e morais e sociais, visando o tratamento, a saúde mental e a saúde física dos seus pacientes. Um rápido histórico sobre musicoterapia. Isso já estamos no capítulo 2. Em 1977, foi encontrado um papiro numa escavação no Egito, chamado Papiro de Karun. E nesse papiro, dentre outras receitas, digamos assim, receitas médicas, havia um pequeno trecho sobre a música influenciar na fertilidade feminina. Já o primeiro registro, digamos assim, da música como medicina. O surgimento da musicoterapia como profissionalização, como profissionais,
começou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quando os músicos se reuniam voluntariamente nos hospitais, muitas das vezes hospitais improvisados, e muitos feridos de guerra, eles se juntavam voluntariamente e começavam a tocar, a ministrar as canções. Nisso, os feridos se sentiam aliviados dos seus traumas psicológicos de guerra, dos seus traumas físicos, e alguns relatos também falam sobre até diminuição do sangramento de alguns ferimentos. Na década de 40, na década de 40, a musicoterapia começou a ser ministrada nas universidades norte-americanas como curso oficial. Isso despertou a atenção da equipe médica e viram a necessidade de ter profissionais que entendessem desse assunto. O primeiro registro, talvez, da música como tratamento mental ou espiritual, nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, a famosa história do rei Saul, que estava atormentado por um espírito, e quando Davi tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, cantava a sua canção, ele se sentia melhor e aliviava as tensões. Já no Novo Testamento, o primeiro relato da música sendo utilizada como analgésico encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23 ao 25, que fala sobre a história de dois seguidores de Jesus, Paulo e Silas, que foram brutalmente açoitados e foram jogados no cárcere, e à meia-noite eles cantavam louvor, diz a Escritura Sagrada, que à meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor e os outros presos ouviam. Então, isso é música sendo utilizada como analgésico. Existem 4 operações básicas do musicoterapeuta profissional. A primeira, estimular ou induzir o paciente quando necessário, ouvir o paciente quando ele se expressa, interagir com o paciente e fazer intervenções. Essas intervenções são frases ou palavras que estimulem o paciente no momento da terapia, da sessão de musicoterapia, ou podemos dizer até do ministrante de louvor, no momento da ministração das músicas. Na década de 60, a musicoterapia foi muito utilizada nos hospitais psiquiátricos, com a finalidade de aliviar as dores, as tensões e restabelecer a autoestima dos pacientes. Aplicações da musicoterapia. Com a sistematização, a tecnologia e os estudos de musicoterapia foram avançando e foram inclusas outras patologias, como a insônia, a depressão e a ansiedade, grandes males deste século. Dentre as patologias que nós podemos encontrar da musicoterapia, nós podemos encontrar a doença de Alzheimer com bons resultados com sessões de musicoterapia. Encontramos o síndrome de Down, o espectro autismo, a hipertensão, as dificuldades de coordenação motora. Posso colocar aí também o mal de Parkinson, posso colocar também a gravidez de risco. Todas elas tiveram bons resultados com sessões de musicoterapia. Capítulo 3, nós entramos no atmosfera de adoração, ambiente terapêutico. O que é essa atmosfera de adoração? Na década de 80, um estilo musical nas igrejas evangélicas norte-americanas explodiu, chamado worship. Esse worship também explodiu e chegou no Brasil. Trouxe várias outras expressões também, não só atmosfera de adoração, como também ambiente de glória, como Shekinah, como nuvem de glória e entre outros. Mas todas elas se referem à mesma coisa: atrair a presença de Deus para aquele recinto através da música. Encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 15, um fato muito curioso. Havia uma guerra já instaurada e os
e os reis e os soldados queriam saber a vontade de Deus para eles naquele momento. Então, convocaram o profeta, e a primeira coisa que o profeta faz é pedir um músico. Vocês não têm um tangedor aí? E segundo as escrituras sagradas, quando esse tangedor começou a tocar o seu instrumento, ministrar a sua música, está escrito que a mão do Senhor veio sobre eles naquele lugar. Podemos dizer que foi registrado o primeiro ambiente de adoração, ou a primeira atmosfera de adoração com música. Dentre as 4 operações básicas do musicoterapeuta profissional, eu quero destacar uma, a intervenção verbal. A intervenção verbal é uma indagação ou um estímulo que o musicoterapeuta utiliza nas suas sessões. Ou o ministrante de louvor pode utilizar também nos louvores nas igrejas evangélicas pentecostais. A intervenção verbal pode ser por palavras, por frases, ou pode ser mesmo ministrada através da letra das canções. Um exemplo de intervenção verbal que nós encontramos nas igrejas evangélicas, eu posso citar a música de Leandro Soares, de 2017, com o título Todavia Me Alegrarei. Ela começa assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos, estimulando os ouvintes, os membros, os fiéis, a confiarem, a colocar as suas esperanças numa divindade chamada Deus. Outro momento que nós encontramos nas igrejas evangélicas é o momento de cura interior. Né? Podemos utilizar a música Nos Braços do Pai, do Ministério Diante do Trono, de 2002, chamada Nos Braços do Pai, né? Já disse, Nos Braços do Pai, que o seu refrão fala assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa, vive bem seguro, te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, e por aí vai. Isso acontece muito com traumas de pessoas que foram abandonadas pelos pais, com pessoas que tiveram feridas no passado, com a família. Essa é uma intervenção verbal que também nós encontramos nas igrejas. Outro momento que nós podemos encontrar nas igrejas evangélicas são os momentos de causas impossíveis, são causas na justiça já há muito tempo, doenças terminais, desengano dos médicos, e nós podemos ministrar a música Ressuscita-me, da cantora Aline Barros, de 2011. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados, e por aí vai. Concluímos que a música, seus recursos e técnicas que são utilizadas nas igrejas evangélicas, mesmo que de uma forma análoga, elas têm sim uma terapia para os seus fiéis, para os frequentadores das igrejas evangélicas, para os frequentadores dos cultos promovidos, das células, dos momentos de encontro, retiros espirituais. Sim, mesmo que de uma forma bem semelhante, tem sim uma terapia para os seus fiéis. Quero encerrar essa apresentação com um vídeo da Marta Cinta Gonzalez, a primeira bailarina do Balé de Nova York, acometida da doença de Alzheimer. Opa.
Bom, a imagem não está se mexendo, então vou narrar para vocês. Marta Cinta Gonzalez, a primeira bailarina do Balé de Nova York, ela tem doença de Alzheimer e, ao ouvir a música O Lago dos Cisnes, ela relembrou os passos, então o cérebro refez as conexões através da música. E com isso, eu encerro a minha participação. Muito obrigado a todos.